Bom dia, pessoal. Meu grupo vai apresentar sobre o capítulo 4, que se chama Vida Active, do livro Sociedade do Cansaço, do David Chuan. No grupo sou eu, Alice, Carol e Vitória. Primeiro, como eles queria começar pincelando um pouco sobre a Hannah Arendt, que é uma teórica que o David Chuan reflete muito nesse capítulo. E eu queria contextualizar um pouco da vida dela. Nasceu em uma família judia, secularizada na Alemanha, e o ponto de virada na sua vida e na sua obra para a ascensão do nazismo. Em 1933, ela foi presa, foi forçada a fugir da Alemanha, ela se tornou uma refugiada apátrida, vivendo em Paris antes de se exilar definitivamente dos Estados Unidos. E essa experiência direta dela com a perseguição, o totalitarismo, essa falta de direitos pela condição de ser refugiada, foi um motor propulsor para o seu trabalho filosófico, sabe? Para ela analisar nos seus livros e etc. E também trazendo um pouco sobre a raiz do conceito que ela traz, ela fala um pouco sobre o animal laborers, que o que seria isso em si, sabe? Animal laborers seria uma condição humana reduzida à laboriosidade, ao trabalho necessário para a subsistência biológica. É um trabalho que não deixa um duradouro, sabe? Uma coisa futura. É apenas serve para reproduzir a vida. E nesse contexto da área, ela criticava essa sociedade moderna, pós-revolução industrial, por elevar esse animal labors e suas preocupações ao centro da vida política e social, em detrimento dessa ação e do pensamento, sabe? E trazendo uma atualização para Hans, e como ele traz isso na sua obra, tem que ele trazer essa transição do dever ser para o poder ser. Essa sociedade disciplinar que Foucault traz, sabe? Com seus não deve, ele cede lugar a uma sociedade de desempenho. Com seu imperativo, você pode. E pior, você deve poder. O sujeito que ele acredita ser livre, mas aí ele está internalizando essa correção de forma mais eficiente que qualquer um padrão externo que existe, sabe? Esse ser pós-moderno, empreendedor de si, e que ele não é forçado, ele se explora voluntariamente, ele acredita estar se realizando em uma violência interna, sabe? E seria uma consequência disso. E tem 4 características desse animal labors pós-moderno, que seria a compulsão pela produtividade, que seria uma delas. O trabalho já não é apenas um meio, ele se tornou a vida, sabe? O lazer, o descanso, o ódio geram culpa. E tanto geram culpa na gente, que teve isso. A fusão da vida e trabalho, que esse animal labors, ele está sempre ligado. O espaço de trabalho invade a casa, invade as férias, invade o nosso fim de semana, e a vida se torna a vida ativa. E também tem um fator da metamorfose em projeto. A própria vida é gerida como projeto de otimização. Corpo, mente, relacionamentos, hobby, tudo deve render, tudo deve ser produtivo, gerar capital. Outra coisa também seria o desaparecimento da figura dominador. Não há um grande outro que oprime claramente, que fiscaliza. A dominação ela é sistêmica e difusa. O sujeito ele é, ao mesmo tempo, prisioneiro, carcereiro, vítima e culpado dessa toda essa ação, sabe? E... Ai, meu Deus, como é que parece? Oi, gente, bom dia. Continuando o capítulo, eu vou falar agora sobre o conceito de vida desnuda. E ele começa criticando a visão de Hannah Arendt sobre o animal laborante pós-moderno. Porque, a partir da análise dela, você não pode explicar o que a gente vê hoje na chamada sociedade do desempenho. Porque Arendt descrevia que um ser, ao trabalhar, praticamente se dissolvia num processo anônimo da espécie, perdendo parte do ego, perdendo individualidade. Mas o que a gente observa no cenário atual, pós-moderno, é o contrário. O animal laborante contemporâneo, ele é profundamente individualizado. Ele não abandona o seu eu. Ele, na verdade, é um sujeito que se leva tão ao extremo que quase se rasga. Porque ele pode ser tudo menos ser passivo. Nesse capítulo, o autor fala que se nós pudéssemos nos desfazer de individualidade e simplesmente se fundir ao processo de vida da espécie, talvez a gente encontrasse algum tipo de tranquilidade animal. Mas é exatamente o oposto. Nós somos hiperativos e hiperneuróticos e vivemos numa espécie de inquietação que
parece não acabar. E aí vem o tema da desnarrativização geral da vida. Esse conceito tem a ver com fé, mas não somente fé religiosa, mas fé na própria realidade, na estabilidade do mundo. Porque a vida nunca foi tão transitória quanto ela é hoje, e o mundo também não. Ultimamente, nada parece prometer duração e tudo se desfaz muito rápido, tanto tendências quanto crenças. E diante dessa falta de chão, surgem ansiedades, nervosismos, inquietações. Antes, alguns pertencimentos, como a ideia de espécie, raça, religião, funcionavam como técnicas de estabilização, especialmente frente à morte. A gente tinha uma sensação de continuidade, mas na pós-modernidade, essas narrativas vão perder força. O mundo se desnarrativiza e a vida fica exposta. E o trabalho acompanha esse movimento. Ele torna-se um trabalho desnudo, uma atividade reduzida à sobrevivência, complementando uma vida que é igualmente desnuda. E aí é aí que entra o conceito de homo sacer e a interpretação de Byung-Chul Han, o autor do livro, né? E esse conceito do homo sacer vem de um sociólogo chamado Agamben, que vai usar a figura do homo sacer, que é uma figura que ele considera poder ser morta sem que isso constitua crime. Seriam as pessoas que são excluídas, os deportáveis, os indocumentados, os internados em estado terminal. Isso é uma coisa extremamente pesada de se dizer, mas é o que ele classifica como vidas absolutamente vulneráveis na sociedade. Mas o que a sociedade do desempenho pós-moderna faz, segundo essa leitura, é algo ainda mais radical. Ela transforma todos nós em homo sacer. Não no sentido que a gente pode ser morto, isso não vai importar, mas no sentido inverso, no que nós precisamos ser mantidos vivos a qualquer custo. A vida se torna sagrada não porque ela tem um sentido filosófico elevado, mas justamente porque ela não tem narrativa. Ela não tem transcendência. Ela precisa ser preservada por si mesma, nua. E aí ele cita Nietzsche, que Nietzsche já havia antecipado isso quando ele disse que após a morte de Deus, a saúde se torna uma deusa. E é isso que a gente vê hoje, uma absolutização da vida biológica, da saúde, da performance corporal, porque já não existe um horizonte de sentido que esteja acima da mera sobrevivência. Assim, mais desnuda do que a vida do Homo sacer, de Agamben, seria a vida contemporânea. Todos nós somos convocados a viver como vidas expostas, vidas que precisam provar o seu valor, e ao mesmo tempo ser protegidas a qualquer preço. Não somos sagrados no sentido religioso, mas no sentido de que a vida se tornou o último bem absoluto, justamente porque tudo mais não é mais sólido. Tudo parece se dissolver. E nesse capítulo, o autor discute também acerca da hiperatividade como compulsão, mostrando como a sociedade atual nos empurra para uma lógica de agitação permanente, onde estar parado é quase proibido e o sujeito sente que precisa fazer, produzir e resolver o tempo todo alguma coisa. Ao analisar esse processo discutido por Byung-Chul Han, é possível relacioná-la à dinâmica de trabalho apresentada na série norte-americana O Urso, ou The Bear, que acompanha a trajetória de Carmen, um jovem e premiado chefe que abandona a alta gastronomia para assumir o restaurante do seu irmão mais velho, Michael, após seu suicídio. Han, nesse capítulo, descreve a ação contínua como uma compulsão da sociedade do desempenho. Para ele, o sujeito permanece sempre em movimento, não por liberdade, mas porque parar se torna intolerável. Em Um Urso, essa lógica é ilustrada de maneira bem contundente. Em grande parte da narrativa da série, a cozinha do restaurante aparece como cenário central e quase sufocante. Ela é marcada por um ritmo acelerado, com interrupções constantes, pressões sucessivas e um ambiente emocionalmente desgastante. Nesse espaço, o trabalho não é apenas uma atividade, mas algo que invade toda a vida dos personagens, consumindo tempo, energia, identidade e também as suas próprias relações. A rotina caótica, os conflitos entre a equipe e as explosões emocionais e a sensação constante de urgência mostram como os personagens da série vivem em um estado de alerta permanente. E além disso, podemos analisar a produtividade como formação de identidade quando o protagonista Carmen não apenas exerce uma função de chefe,
ele se define por ela. Cozinhar, manter o restaurante funcionando e alcançar excelência deixam de ser apenas atividades profissionais e se tornam uma forma de dar sentido à sua própria existência. Isso reflete o sujeito contemporâneo de Byung-Chul Han, que substitui o ser pelo fazer e mede seu valor pela performance em que o desempenho se torna um valor identitário e moral. E, assim, a série consegue materializar a crítica de Byung-Chul Han ao mostrar sujeitos que, incapazes de pausar, de se desconectar e refletir profundamente, se tornam prisioneiros de uma atividade incessante que os esgota, que os aliena de si mesmo. Como consequência, Han identifica que a hiperatividade compulsiva produz sujeitos hiperreativos, ansiosos e também exaustos, marcados pelo esgotamento característico da sociedade do cansaço. Assim, a vida ativa, dominada por essa compulsão ao fazer, perde seu potencial criador e se torna um fluxo incessante de demandas, sem espaço para o descanso, elaboração ou experiência qualitativa do tempo, em que a gente pode notar em diversos cenários dentro da série The Bear. Kneads it until it is smooth. The dough should rest for at least 30 minutes. Maria roughly chops 2 cloves of garlic and 2 sage leaves. She wraps this up in mustard. Fire! Table 16! 17! Table 23! Order! Looking out to the close to the assembly! Go faster, motherfucker. Why are you so slow? Why are you so fucking slow? Take a break, sweetheart. Para começar, a solidão ativa ela aparece em Arendit como uma forma de estar, só que não é o isolamento, é mais um espaço de pensamento. É quando, mesmo por fora, a pessoa parece que não está fazendo nada, mas internamente ela está extremamente ativa, dialogando consigo mesma. Arendit ela usa uma frase de Catão para ilustrar isso, que é: nunca somos tão ativos quanto quando parece que nada fazemos. Ou seja, pensar também é agir. Arendit apresenta essa ideia no final do livro A Condição Humana. O objetivo é encontrar uma alternativa ao domínio do animal laborante, esse sujeito que vive só para produzir e trabalhar. A solidão ativa ela seria uma forma de salvar a vida ativa, mostrando que ainda existem ações que não são produtivistas. Para Arendit, o pensamento, mesmo que ele seja solitário, ele continua sendo uma forma de atividade humana muito elevada. O autor, Han, ele critica fortemente essa tentativa. Segundo ele, Arendit acaba utilizando uma frase que pertence à vida contemplativa e não à vida ativa. Então, na prática, ela queria defender a ação, mas recorreu justamente ao imaginário da contemplação. Han diz que isso mostra uma confusão. Arendit não percebe que a sociedade moderna já está doente exatamente por esse excesso de ação. Para Han, o grande problema é que o pensamento ele virou mais uma forma de hiperatividade. A solidão ativa de Arendit pode acabar parecendo o sujeito contemporâneo, ele sozinho, mas internamente acelerado, ativo demais, sempre pensando como se fosse uma tarefa, ansioso. Ou seja, mesmo quando a gente tenta se recolher, a gente continua funcionando como máquinas de desempenho. E ele propõe outra coisa, um tipo de solidão que ela não é uma atividade, mas sim uma pausa. Uma solidão que ela permite hesitar, não produzir, ficar em silêncio, vivenciar o tédio realmente profundo. Esse tédio que para ele não é um vazio, é justamente esse tédio que ele vai tornar possível a criatividade, a introspecção e a contemplação. Ele acredita que sem isso a solidão ela é só mais uma forma de cansaço. Eu pensei em 2 filmes para relacionar com essa crítica de Han: Soul e Melancolia.
Em Soul, que é um filme da Pixar, Joe, que é o ator principal, ele vive uma solidão imperativa. Ele tá sozinho, mas sempre tá acelerado por dentro, transformando até o seu próprio pensamento e produtividade. Ele só descobre uma verdadeira pausa, uma solidão contemplativa, quando ele percebe que a vida também existe nos pequenos gestos, como sentir o vento ou somente olhar o céu. Isso é exatamente o que Han defende, que precisamos recuperar o silêncio anterior. Já em Melancolia, nós vemos dois extremos. Clary, ela representa a solidão imperativa, cheia de ansiedade, incapaz de parar ou contemplar. Já a Justine, ela encara o oposto, uma solidão vazia, apática, sem diálogo interno. Nenhuma das duas acaba alcançando aquilo que Han considera essencial. Uma é uma solidão que permite hesitar, respirar. É uma solidão que permite hesitar, respirar e realmente estar consigo mesma. Então, os dois filmes, ele mostra como a modernidade, ela acaba se afastando da solidão como um espaço de contemplação e caiu na imperatividade interna ou no próprio vazio.